Fala, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês estejam bem e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis. É um prazer imenso estar aqui com vocês, certo? Ao longo dessa trajetória da disciplina de matemática. Nessa primeira aula, inicialmente eu vou fazer a abertura, né, me apresentar um pouco melhor e dar uma noção para vocês do que vai ser as nossas próximas aulas, apresentar a ementa, a ideia e tudo mais, beleza? E posteriormente a gente vai trabalhar esse conteúdo que vocês estão vendo aí, que vocês têm acesso na plataforma a esse slide e também aos exercícios, tudo bonitinho, beleza? Galera, como eu já me apresentei, sou o professor Manuel Denis, sou licenciado em matemática pela Unicid, Universidade de Cidade de São Paulo. Estou aqui, como eu já disse, para acompanhar vocês nessa caminhada aí e tentar atingir o máximo de vocês, certo? E é isso, galera. A ideia aqui vai ser abordar os conteúdos que serão cobrados no concurso, certo? E da melhor forma possível, sempre tentando pegar os detalhes e tudo mais, e também tirar aquele medo que eu sei que vocês têm, né, da tão assustadora matemática aí, né? Mas, gente, fica tranquilo, vocês estão comigo e bora lá. Vamos primeiro, antes de qualquer coisa, conhecer as nossas aulas, o que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, né? A partir dessa até a última. Vamos ver a ementa, então, do nosso curso aqui de matemática. Beleza? Vou abrir aqui para vocês uma planilha que eu creio que vou disponibilizar, vai estar disponibilizada aí para vocês, ou algo parecido com isso, mas com acesso a todas essas informações, tá? Com acesso às principais informações. Como vocês podem ver aqui, né, nas duas primeiras colunas, a gente tem aula e o conteúdo. Aula 1, equações do primeiro e do segundo grau, que é a nossa aula de hoje, de agora, no caso. Aula 2, que é sistemas de equações do primeiro e do segundo grau. Funções do primeiro grau, estudos do triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo, semelhança de triângulos, relações trigonométricas, enfim, tudo que envolve ali o triângulo, né? A parte da geometria que envolve o triângulo, relações métricas e tudo mais, a parte de trigonometria também, que tem a ver com o triângulo retângulo, semelhança de triângulos, seno, cosseno, tangente, essas coisinhas aí que eu sei que alguns têm algum pavor, mas a gente vai abordar da melhor forma possível. Posteriormente, a gente ainda vai ter mais um pouquinho ali de geometria, que um teorema de Pitágoras, abordando ângulos, geometria, né, também abordando a parte de área, volume e perímetro, coisas mais suaves, né, mais da geometria que a gente vai abordar também de boa aí. Posteriormente, na aula 6, juros simples, juros capital, tempo, taxas e montante, a parte simples da matemática financeira. Depois, média aritmética simples e ponderada, beleza? Que também é bem tranquilo, mas a gente vai abordar de que forma que isso daí pode aparecer no nosso concurso aí que tem bem pela frente. Números primos e, por fim, estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos, né? Que é aquela, quando começa a contar algumas historinhas, né? O que é verdade, o que não é verdade. Enfim, isso daí tudo a gente vai vendo conforme vai passando. Eu vou comentar cada um desses conteúdos com vocês da melhor forma possível, galera. Enfim, aí ao lado de cada um dos conteúdos, vocês podem perceber que eu coloco aqui o material para vocês, certo? E em cada um deles vocês vão ter acesso a um slide, ao exercício e à videoaula, tá? Por isso que fica se repetindo ali ao lado. Mas cada um dos conteúdos vai ter slide, exercício e uma videoaula que é um incremento, né? Claro, vocês já estão tendo uma videoaula aqui, um resuminho até um pouco mais preciso, mais direto do que tudo que eu vou abordar aqui, porque aqui vai ser o conteúdo mais maciço,
né? Claro, também direto, com objetivo para o concurso, mas às vezes, né, não dá para compactar tanto, porque vocês precisam ter contato com tudo, com todo aquele conteúdo, da melhor forma possível, certo? Então, essas videoaulas é de uma forma mais resumida, bem mais resumida, do que as nossas aulas aqui. Mas para você assistir, dar uma lembrada. Ah, tá, o Manuel falou disso, que não sei o quê. Beleza? Então, aqui, vocês podem ver, vocês vão ter o acesso ao slide. Vocês clicando, vocês vão abrir o slide. Só um momento. Aqui. Vocês vão abrir o slide. Oxi, aqui. Aí vocês conseguem abrir o slide, né? Esse mesmo slide que a gente vai ter acesso, tá? É o que a gente vai ver hoje, esse daqui, né? Na aula de agora. Vocês conseguem abrir também o exercício, vocês vão ter acesso a uma lista de exercício muito interessante, como essa daqui, né, que eu vou comentar mais para frente, no finalzinho da aula eu vou falar para vocês fazerem ela, eu vou comentar o que vocês precisam fazer, que tem bastante coisa, não precisa necessariamente fazer tudo, claro, quanto mais exercício vocês fizerem, melhor, não há dúvidas, ainda mais em matemática, que não tem jeito, é só exercitando mesmo, gente, mas é isso, beleza? Então, a estrutura vai ser essa, vocês têm acesso a slide, a exercício, a uma videoaula extra aí, que é umas videoaula pequenininha ali do YouTube, de curto tempo. E, claro, a nossa aula aqui comigo, explicando para vocês. Lembrando que vocês têm a comodidade, a praticidade de poder pausar o vídeo, voltar, tá? Então, eu vou tentar sempre ser breve e direto e reto. E, claro que eu sempre vou tentar falar de duas formas, mas às vezes a gente precisa ser mais direto. Mas caso tenha alguma dúvida, só você voltar um pouquinho, tá tudo certo. Beleza? Bom, gente, também, se vocês tiverem dúvidas aí, o pessoal tem o pessoal do suporte e tudo mais, não falta suporte para vocês. Beleza? Agora, chega de conversa furada, vamos para o que interessa, para o nosso primeiro conteúdo aqui, que é sobre equações do primeiro e do segundo grau, certo? Isso daí tenho certeza que vocês tiveram muito contato na vida de vocês desde o fundamental, então é algo que não é muita novidade. Mas mesmo assim, eu acho interessante eu abordar explicando para vocês o conceito, que é muito importante, que às vezes a gente não recebe esse conceito, e aí sim, depois, ir para aquela parte que você já tem uma ideia, já sabe mais ou menos como fazer, mas dando aquelas dicas para vocês poderem fazer da melhor forma possível e mais rápida possível, é claro. Certo? Então vamos lá, né? Nosso belo slide aí, preparado com muito carinho para vocês. Sempre vai ter a mesma estrutura. Vocês vão ver que vai ter um resumo no começo, depois conteúdos, né, com um pouquinho de exemplos ou alguns exercícios, e depois questões voltadas para concurso. Beleza? Sempre na mesma estruturinha, certo? O resumo, como o próprio nome já diz, é só para fazer um resumo de tudo que a gente vai ver de uma forma mais rápida e mais precisa, certo? Caso quando vocês queiram voltar para aquele conteúdo, só você ler o resumo que você já vai lembrar. Equação do primeiro e do segundo grau tem a ver com isso daqui, certo? Você vai bater o olho e você já vai lembrar o que é cada um dos assuntos só pelo resumo, certo? Bom, gente, equação, né? Eu sei que tem alguns de vocês aí que devem, putz, eu não gosto, não entra, não sei o quê, não sei resolver equação. Mas, quando vocês estão rolando lá o feed, né, do Facebook, do Twitter, do Instagram, quando vocês se deparam com algo como florzinha, 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 vocês resolvem mais do que uma equação, um sistema de equação, que é o nosso próximo assunto, né? Quanto que vale a florzinha rosa ali, a primeira? Vocês já sabem que é 20, né? Porque se eu estou somando três coisas iguais e o resultado dá 60, cada uma só pode ser 20. E essa é a ideia da equação. É algo que eu não sei, mas dentro de uma expressão algébrica, eu compreendo. Né? Mas se eu colocasse x, y, z, você já não sei fazer, não sei, não quero fazer.
Mas com florzinha, vocês param lá o tempo de vocês e resolvem. E é natural, porque é mais lindo, mais bonitinho, mas vocês sabem resolver. O problema é que vocês criam uma trava, um bloqueio em vocês que nada resolve. Mas, gente, é só tranquilizar. É tranquilo isso daqui. Fiquem tranquilos, vocês vão pegar a ideia, certo? Aí, ou então, se na florzinha é com lanche, né? Que vocês gostam, adoram lanche aí, né? Eu sei que tem um pessoal mais fitness aí que, né, então, não, se fosse uma alface aí, né? A gente até fazia melhor, mas daí nem tanto, a gente não é muito fã. Mas como eu sei que a grande maioria adora um lanchinho, conseguiria fazer também tranquilamente esse problema aqui, que envolve, né, uma rede muito famosa aí, que vocês devem conhecer bastante. Enfim. E, por fim, eu coloco aqui que a equação do primeiro grau também tem a ver com uma balança, certo? Uma balança, uma coisa igual a outra. Beleza? Não vou resolver com vocês, porque, como eu falei, isso aqui é só o resumo. Com certeza, com o conhecimento que eu vou passar para vocês, vocês conseguem resolver isso aqui muito tranquilamente, certo? E é isso. Aí, aqui embaixo, eu mostro a estrutura também da equação do segundo grau, que é um pouco diferente da do primeiro grau, né? E os métodos são um pouco diferentes, tem uma coisinha ou outra parecida, mas os métodos são um pouco diferentes de resolver uma equação do primeiro grau e uma do segundo grau. A gente vai ver essas duas hoje. Beleza? Aí aqui tem a estrutura, essa estrutura aqui é lá do segundo grau, porque ela vai ter o x, né? Algo que eu não conheço, elevado ao quadrado, certo? Por isso que é uma equação do segundo grau. Aí tem aqui os coeficientes, que é uma parte importante. A organização da equação do segundo grau para resolvê-la também é fundamental. E como resolver, né? Com a nossa famosa fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai ver também aí nos minutos seguintes, certo? Então, foca aí, pega seu caderno, pega seu lápis, sua borracha, caneta e também, né, toda a sua atenção, porque a gente vai precisar, não tem jeito, é isso. Se vocês querem atingir o objetivo maior, não tem jeito se não for se esforçando, debruçando e gastando 110% da sua energia. Não tem jeito, gente. Ainda mais fazer, além de fazer exercício, além dessa aula aqui, é fazer exercício, uma pancada de exercício, ver uma outra videoaula para tentar assimilar ainda melhor o conteúdo, certo? O que eu estou fazendo aqui é te dar a direção, beleza? Eu consigo falar sobre todo o conteúdo, mas eu adoraria, de verdade, do fundo do meu coração, que só com as minhas palavras vocês resolvessem todos os problemas. Mas, infelizmente, não é assim. Vocês precisam ter a prática e exercitar. Beleza? Tanto é que a lista de exercícios que eu separei para vocês é um pouquinho grande nesse primeiro assunto. Mas, enfim, gente, isso aqui é o resumo, certo? Vamos agora, sim, para o conteúdo de fato, como eu falei para vocês, e depois do resumo, a gente vai para o conteúdo. Esse é o padrão das minhas aulas, beleza? E, num primeiro momento, antes de começar a falar de equação do primeiro grau ou de equação do segundo grau, eu vou falar da palavra equação, que é muito interessante, antes da gente começar a fazer as coisas, entender um pouco melhor por que aquela coisa é chamada por tal nome. No caso aqui, por que equação? Certo? Gente, equação, ela vem de equilíbrio. Ela tem um conceito de equilíbrio. Equilíbrio que tem a ideia de igualdade, certo? E equilíbrio, igualdade, tudo isso daí remete a uma outra coisa interessante, que é estar balanceado. E claro, se eu estou falando sobre equilíbrio, igualdade e estar balanceado, eu estou falando sobre duas coisas, né? Se eu estou falando de equilíbrio é porque tem dois lados, né? Um lado aqui e um lado aqui. E se tiver certinho, equilíbrio. Desequilíbrio, equilíbrio. E sempre estou comparando duas coisas. Igualdade, também, duas coisas iguais, certo? Duas coisas iguais. E balanceado tem mais ou menos a mesma ideia de equilíbrio, certo? Então, só por aí você já tem uma ideia do que é equação. E tenho certeza que você já utilizaram essa expressão.
vamos equacionar o problema, vamos equacionar tal coisa, né? Vocês querem equilibrar aquela coisa, certo? E você fala meio que inconscientemente, né? E aí, quando fala equação só porque tá dentro da aula de matemática, você já se assusta e não quero, não odeio, não gosto, né? Já tem aquele bloqueio. Mas calma, gente, é algo tão simples quanto uma balança. Uma balança, professor? Sim, uma balança. Como assim uma balança? Presta atenção. Qual que é a função da balança? É verificar se dois lados são iguais. É claro, hoje em dia a gente tem a balança digital, mas antigamente, né? Mais antigamente, hoje em dia uma ou outra um outro lugar que tem esse tipo de balança, né? A função dela principal, a estrutura dela era como essa daqui, e a gente coloca peso desse lado e desse lado. Se os pesos forem iguais, como desse caso aqui, a balança estará em equilíbrio. Caso contrário, caso eu tenha mais de um lado do que em outro, vai estar em desequilíbrio, desbalanceado. Não vai ser uma igualdade, ou seja, não é uma equação. Então, a equação ela tem a ideia de igualdade, gente. Tá bom? Por exemplo, aqui, 3 laranjas de um lado é igual 3 laranjas do outro lado. Então, 3 igual a 3. Simples. Agora, uma maçã com uma pera pesa mais do que uma maçã sozinha. Agora, se eu tirar a pera, se eu comer a pera, vai voltar a equilíbrio, vai estar equilibrado. Então, eu posso tirar, né? E é interessante essa ideia. Presta atenção que a gente vai precisar dessa ideia de tirar, colocar, enfim. Ou então, eu poderia até colocar uma pera aí nessa balança para equilibrar. Enfim, seguindo, né? Vamos aqui trabalhar a ideia ainda de balança, de equilíbrio. Olha só a primeira questão aqui. São questões simples de se responder. E a gente está falando de equação, gente. Matemática, mas só que a matemática é traduzida dentro da nossa realidade. Olha a balança aqui. Por que, tem um peso de um lado e o peso não tem peso do outro lado? Por que ela está desequilibrada? Você já sabe a resposta. Porque um lado tem o peso, o outro não, está vazio. Então é claro que ela está em desequilíbrio. Não está equilibrada, não está equacionada. Certo? Agora, olha o outro aqui. A pergunta é: quanto pesa o pacote? Se quiser, você pode dar uma pausa para pensar um pouquinho, porque você tem a praticidade, como eu comentei. Mas a resposta é, claro, se eu tenho um cubo, né, algum peso do lado esquerdo, que não tem nenhum valor, né? Não tem nenhum valor visível. E do outro eu tenho 3 valores visíveis, que somados eu sei que dá 3, eu sei que o pacote do lado esquerdo pesa 3, porque está em equilíbrio a balança. Certo? Isso é interessante. Olha só outra pergunta aqui. Quiser, pausa e tenta resolver. E aí depois você confere a resposta. Mesmo agora é um pouco diferente, né? Junto com esse outro pacote, eu tenho um pezinho que vale 1. E do outro lado eu tenho 3 pezinhos que valem 1. Então seria algo que eu não sei, mais um peso, é igual, está em equilíbrio com algo que tem 3 pesos. Esse outro pacote, você sabe, você já respondeu, vale 2, né? Porque a única coisa que somada a 1 que dá 3 é 2. Né? Automaticamente você já sabia a resposta. Inconscientemente até. Mesma coisa, o probleminha aqui parecido, só que com um pouco mais de valor. Do lado esquerdo eu tenho 5 pezinhos de 1 quilo, sei lá, não tem unidade de medida aí. E do outro lado eu tenho um pacote com 2. Quanto que falta para chegar no 5 que está do outro lado? 3. Então, esse pacote só pode pesar 3. Tudo bem? Então, essa é a ideia da equação. Simplesmente isso. E talvez, não sei se falaram isso para vocês. Eu sei que para mim nunca falaram. Então, o meu dever aqui para vocês, quer dizer, falaram posteriormente, depois de passar pela escola, né? Depois de velho, fiquei sabendo. Então, o meu dever aqui é passar essa ideia para vocês da melhor forma possível, melhor do que chegar aqui já resolvendo e tudo mais e já confundindo vocês mais do que vocês já são confusos com tudo isso, certo? Então, com muito carinho, com muita delicadeza, que eu apresento essas coisas para vocês, beleza? Seguindo agora,
Agora sim, essa ideia, né, tem, claro, toda uma história por trás dela, mas como aqui o nosso objetivo é ir direto ao ponto, eu vou direto para a seguinte situação. Imaginem vocês, né, bem parecido com o do pacote, bem parecido com o do pacote. Eu tenho aqui o seguinte esquema. Eu tenho algo que eu não sei, né, que vai estar dentro de um saquinho aqui, certo? Que essa coisa que eu não sei, esse saquinho, eu vou dar um nome para ele, vou colocar aqui X, que vocês já estão acostumados, para não confundir, só deixar mais do mesmo. Junto com esse saco, eu vou colocar 2 pezinhos, tem o mesmo valor, pode não parecer aí, mas que vale 1, tudo bem? E do outro lado, eu vou colocar 4 pezinhos. Opa. 4 pezinhos. Não está encostando a balança, mas está pesando aí. Finge que está pesando aí, é para fazer rápido aqui, certo? 4 pezinhos, que também cada um vale 1. Você já sabe a resposta. Mas só vamos tentar trabalhar, né? A ideia da balança, e aí sim a gente chega na forma algébrica, na matemática de fato, né? Que a matemática nada mais é do que essa tradução do que a gente tem na realidade, no que a gente consegue enxergar visualmente, traduzido por símbolos matemáticos, tá bom? De que forma que você poderia resolver esse problema aqui? Descobrir quanto que eu tenho dentro do saco. Você já sabe a resposta, mas de que forma que a gente poderia? Pausa e pensa aí. Agora, voltando aqui, o que que a gente poderia fazer? Se eu tirar os pesos daqui, eu vou ficar com o saco sozinho. Só que eu ficando com o saco sozinho, só tirando de um lado, né? Se eu simplesmente tirar os pesos de um lado, vai acontecer o que com a balança? Desequilibrar. Vai ficar em desequilíbrio, naturalmente. Porque eu tirei de um lado, estava em equilíbrio. Tirei de um lado, só de um lado, desequilibrou. Para manter o equilíbrio, para manter a equação, o que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro também. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da equação, para manter a igualdade. E essa é a ideia da equação, que muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação. Então, se eu tirei 2 quantidades do lado esquerdo, eu tenho que tirar 2 do lado direito. E aí sim eu descubro quanto que eu tenho num saquinho vermelho aí, no saquinho X, de nome X. Com 2 pesos, que é o que sobrou do outro lado. Que é isso. Um saquinho igual a 2 pesos. Logo, o saquinho pesa 2. Mas, professor, então a gente vai ter que ficar fazendo balança, aí tirando, é claro, volta o equilíbrio. Então, toda vez que eu for resolver uma equação, tem que desenhar uma balança? Claro que não, gente. Claro que não. É claro que é, é, tem a tradução para matemática, tem uma escrita própria para isso, certo? Que é o quê? Traduzindo para o matematiquês, para álgebra, o que a gente tem? X, que é o que eu não sei, o que eu quero descobrir, que pode ser representado, a gente representa por letra, né? Mas poderia ser desenho de um sol, um desenho de uma flor, do lanche, de uma batata frita, de um alface, de qualquer coisa. O X é porque ficou customizado assim, como eu falei para vocês, tem toda uma história, mas esse não é interesse. Mas pode ser qualquer coisa, então não se assustem. E caso seja outra letra, também não se assustem. Tá bom? Parem com isso. Esse X, ele está somado a 2, certo? Está em equilíbrio, está balanceado, está equacionado, está em igualdade ao outro lado que eu tenho 4. Certo? Simples. Traduzir para o matematiquês. Como que a gente resolve isso? Eu sei que vocês já estão acostumados e é isso que a gente vai fazer. Ah,
vou deixar a letra sozinho e passo o que é número para o outro lado. Sim, mas calma, não é sobre passar. É sobre o que está acontecendo ali no meio. Mas sim, depois a gente vai acostumar a fazer isso, mas o importante é vocês entenderem o que está acontecendo antes de já ir direto para aquela solução, resolução que a gente já está acostumado. Mas calma. Pensando na forma como eu resolvi o problema da balança lá em cima, o que eu vou fazer? Antes de simplesmente pegar e passar, né, tirar aquele 2 que está positivo e negativo, olha só, eu tenho desse lado x mais 2, que está em equilíbrio com 4. Eu quero deixar o x sozinho. Como que eu faço isso, professor? A gente tirou o 2 do lado esquerdo. Tirou. Tirei o 2 do lado esquerdo. Só que se eu tirar só do lado esquerdo, o que acontece com a balança? Desequilibra. Desequilibrou, para manter o equilíbrio, para manter a igualdade, eu tiro do outro lado. Por isso que está somando, passa subtraindo. É porque a gente quer tirar o número que está de um lado e, consequentemente, ele vai acabar indo para o outro. Tudo bem? Porque a gente tem que fazer o que faz do lado, tem que fazer do outro. Do lado esquerdo, eu tenho x mais 2 menos 2. Eu tenho mais 2, vou tirar 2, vou ficar com x. Do outro lado, eu tenho 4. Vou deixar até o 4 menos 2 aqui para vocês. O que acontece é que a gente, pessoal, a gente pula daqui para cá. E é natural, e é claro que é o mais prático, é o mais rápido que a gente vai fazer, mas é interessante a gente entender esse meinho aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí. Caso não, dê uma voltada aí no vídeo e vai pegando a ideia da balança. Tudo bem? Aí sim, agora a gente resolve e descobre que o nosso x é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 que dá 2. Certo? Eu sei que alguns aí têm uma facilidade com cálculo. É claro que você vai fazer da forma mais rápida, mas eu tenho certeza que é interessante você ter acesso a esse tipo de informação, a saber o que acontece, porque às vezes, muitas vezes a gente só vai no automático, nem sabe muito bem o que está acontecendo, né? Mas é interessante, e esse é, como eu falei para vocês, o meu papel, trazer o conteúdo de fato para vocês. Certo? Agora sim, após entender como funciona esse negócio que a gente passa para lá, passa para cá, tá multiplicando, vai dividindo, tá subtraindo, vai somando, enfim, vai com sinal inverso, é por conta disso daqui, por causa daquele meinho ali, tá? Após isso, agora sim, a gente pode fazer alguns exercícios, vou fazer com vocês rapidamente, tá? Lembrando, vocês estão em um vídeo, vocês podem pausar, quiser pausar agora e tentar resolver cada um desses, e depois ver a minha resolução, tá de boa. A forma como eu vou resolver é com um passo a passo, direitinho. Claro que depois é você tacando o pau e fazendo da forma mais rápida possível, tomando cuidado com essa troca de sinal que acontece constantemente. Beleza? Mas vamos lá. Qualquer coisa, não entendeu? Para, volta e vamos lá. Primeiro aí, ó. Primeiro, tá vendo que eu peguei um monte de letra que não tem nada a ver com X. Mas só para mostrar para vocês que a gente só quer descobrir algo que eu não sei o que é. Tá? Olha só, o primeiro que a gente tem aí é y, calma aí, y mais 4 igual a 12, certo? É claro, né? A gente poderia resolver aqui pela ideia da balança lá e tudo mais, né? Só pensar, pô, eu tenho y mais 4. Eu tenho que tirar esse 4 daí, que está positivo. Como que eu tiro? Subtraindo. Então, o que acontece, né? Não é que ele passa, a gente já sabe, a gente tirou dos dois lados, mas a gente vai falar que passa, tá positivo, passa negativo, vai menos 4. Então, y, para descobrir o valor de y, é só isolar ele, que vai ficar y igual a 12, o 12 já está do outro lado, então continua, e o 4 está positivo, vai negativo. Né? Simples, né? Coisa de boa, tranquila. 12 menos 4, 8. O meu y vale 8. Quer provar se está certo? Gente, que número mais 4 dá 12? Vamos ver se é o 8 mesmo. 8 mais 4, 12. Simples, aqui é o que a gente chama de prova real. Você pega o valor que você achou, substitui na equação e vê se está certo. Tá bom?
Vocês devem lembrar disso. Então, a gente vai começar a resolver mais rápido, tá? Eu vou indo assim. Agora, vocês já sabem o que está acontecendo. Eu vou começar a falar que passa, mas não é que passa, gente. Vocês já entenderam. Ai, ai, ai. Agora, o próximo é U menos 12. U menos 12 igual a 20. Olha só. O menos 12 está subtraindo, ele vai somando. Não precisa fazer também toda essa voltinha que eu faço. Daqui é só para chamar a atenção de vocês. Vocês podem fazer rápido, tá? Vocês devem fazer rápido. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade. Putz, eu sempre vou devagarzinho. Vai no seu tempo, mas você tem que lembrar que quando você está perdendo tempo, está passando o tempo da prova e você precisa fazer a maior quantidade possível, da melhor forma possível, das questões, tá? Então, quanto mais... você não pode perder tempo nessas coisinhas bobas, porque aí você não vai ter tempo para fazer umas coisas mais difíceis, tá? Então, presta atenção. Se dedica aí, faz o exercício, não tem jeito. Então, ó, o menos 12 estava subtraindo, foi somando. 20 mais 12, 32. Certo? Tranquilo. Então, o meu U vale 32. Quer saber? 32 menos 12, 20. Tranquilo. Certo? Ó, agora, menos 3W igual a 9. O menos 3 está multiplicando? De que forma que eu tiro esse menos 3 que está multiplicando o W? Né? Eu sei que você deve estar pensando, passa dividindo, mas por que passa dividindo? Não é que passa dividindo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Aqui eu vou dividir por 3, porque menos um número dividido por ele mesmo dá 1, vai dar 1W, certo? Só que se... Mas, professor, você fez só de um lado, como assim? Calma. Se eu fiz de um lado, está em desequilíbrio. Tem que fazer do outro para voltar ao equilíbrio. Então, menos 3 também do outro lado. Certo? Aí aqui tem aquela coisa de falar corta, não é que corta. Não é que corta, é que fica 1W. É claro, 1 vezes qualquer coisa dá a própria coisa. É igual a 9 dividido por 3. Então, sim, estava multiplicando, vai dividindo, passa dividindo. Bem? Então, W. Aí aqui tem uma coisa interessante que a gente tem que se atentar à regra de sinais. Né? Quando eu estou multiplicando ou dividindo, eu tenho que prestar atenção nos sinais, dos números. Na soma e na subtração não precisa. É só na multiplicação e na divisão. Mas com menos, dá menos. 9 dividido por 3, 3. Então, o meu W vale menos 3. Quer saber se é verdade? Menos 3 vezes o W. O que é o W? Menos 3. Igual a 9. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. De boa. Tranquilo. Certo? Lembrando, qualquer dúvida, pausa e volta o vídeo, meu filho. E minha filha. Aí tem aqui E. E tá vendo o que eu tô fazendo com qualquer letra, gente? A letra, ela só tá aí para nos auxiliar. É claro que o X é o mais habitual e é o que a gente vê o longo da nossa vida, né? Mas não tanto faz, tanto faz. E dividido por 7 igual a 5. E agora, professor, que o E ele está sendo dividido por um número. A mesma coisa, o pensamento é pensar no inverso mesmo. Né? Qual que é o inverso da soma? Subtração. O inverso da subtração é a soma e vice-versa. O inverso da multiplicação, se estava multiplicando, foi dividindo. Se está dividindo, vai multiplicando. Mas por que vai multiplicando? Você multiplica dos dois lados pelo mesmo número. Ó, multipliquei por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então vai ficar só o E aqui. Mas, professor, você vai fazendo lá. Calma. Eu vou fazer o do outro também para manter o equilíbrio. Então, multiplico por 7 aqui também. Por isso que está multiplicando, dividindo, passa multiplicando. E igual a 5 vezes 7, 35. Beleza? Então, esse daqui é o valor do meu E. Se você tem dúvida, 35 dividido por 7, 5. Tranquilo, de boa, suave. Tá? Quiser tirar um print aí da resolução, pode tirar que eu vou apagar para a gente resolver os demais. Certo? Agora começa a ficar um pouco mais complicadinho. Certo? Por quê?
Porque agora começa a ter umas expressões um pouco maior, né? Não é simplesmente tão direto como estava sendo. Tem número de um lado, letra do outro, tudo baralhado, tem até uns parênteses ali, e eu vou mostrar as dicas de como vocês devem resolver. Claro que cada um tem sua facilidade, né? Você tem que escolher o melhor caminho para você, não para mim, certo? Não o meu caminho. O que eu passo necessariamente, né? Claro, se te agradar o caminho, você escolhe, é claro, sempre. Mas, caso você, não, professor, eu acho que eu tenho uma prática que é mais rápida para mim e faz mais sentido para mim. Então, você vai nela. Mas, presta atenção, toma cuidado para não vacilar e perder ponto por bobeira, gente. Ai, 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 o que eu passo para vocês é algo mais seguro. Claro, da forma mais rápida. Mas, vocês têm que seguir o que é mais confortável para vocês. Vamos lá, então, 4A, tem aqui 4A, tem 4A mais 5, igual a mais 20. Certo? O que acontece aqui? Você viu que eu estou sempre querendo deixar a letra sozinho? Sim, quero sim, deixar a letra sozinho. Mas nesse caso aqui, eu tenho letra e número dos dois lados. E o que você faz numa situação como essa? Você vai procurar deixar a letra de um lado e o número do outro. Tá? Então, olha só. E comumente, normalmente, a gente deixa a letra do lado esquerdo e o número do lado direito. Mas tanto faz, gente. Tanto faz. Ai, ai, ai. Galera, olha só. Tanto faz onde está a letra, onde está o número. Da esquerda para a direita, a gente é mais confortável porque a gente escreve da esquerda para a direita. Então, a gente gosta, tem esse padrãozinho. Mas, ó, isso aqui, o que é isso aqui? Responde aí. É um sol. Então, isso aqui é igual ao sol. E o sol é igual a esse desenho aí. Certo? Então, tanto faz a posição, não se perde nisso. Não se perde nisso. Não fica, só pode ir para lá. Analisa. Olha só. Quais são as letras que a gente tem aqui? Essa e essa. Quais são os números? Esse e esse, que é só número, né? Claro, o 4 é número, mas ele está com a letra, ele está multiplicando. Então, é como se ele fosse letra. Na minha letra, olhando para a minha letra, eu tenho o 4 do lado esquerdo, 4A, 4 vezes o A, e do lado direito só tem uma vez o A. O que eu indico? Olha para quem é maior e deixa o maior do lado que ele está e traz o menor para o lado dele, com relação à letra, para você não se perder, tá? Mas você poderia fazer o inverso, que dá certo também, só que o problema é que vai inverter o sinal, vai ficar negativo, e aí você pode se confundir. Tudo bem? Então, olha só. Do lado esquerdo, e aí como que a gente resolve? Começa pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo você vai deixar a letra. Então, vamos lá. 4A vai ficar do lado esquerdo. Não tem mais nenhuma letra? Vou olhar para o lado direito. Do lado direito eu tenho o A. O A que está somando passa subtraindo. Show, fechou. E, por fim, o lado direito, que eu tenho número. Do lado direito eu já tenho o 20, que está positivo, vai ficar positivo. Agora, do lado esquerdo, eu tenho o 5 positivo, que vai vir 5 negativo. Certo? Então, vai ficar menos 5. Tudo bem? Então, a ideia da equação é sempre deixar a letra de um lado e número do outro. Coisa que vocês já têm o costume e o hábito. Mas é só algumas dicasinhas aí para vocês. Passei, agora sim, você resolve. Eu sei que tem gente que já resolve de primeira, né? Nem copia isso aqui. Mas vai na manhã, às vezes você perde ponto bobeira. Tenho 4A, né? 4 quantidades de A. Eu vou tirar uma quantidade. Mas onde está uma aí, professor? Quando a gente não tem nenhum número, não é que a gente não tem nenhum número. Se você falar nada, você vai falar 0A. 0 vezes A dá 0, então não é nada. Você tem o 1 aí. É uma quantidade. A gente não coloca porque 1 vezes qualquer coisa dá a própria coisa. Então, eu tenho 4A, vai tirar 1, vou ficar com 3A. Igual 20 menos 5, mais tranquilo, 15. Beleza? O 3 está multiplicando, passa dividindo,
15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Esse é o valor do A. Quer saber se é verdade? Você vai fazer a conta, coloca o valor do A, onde é para ele estar. Beleza? Tranquilo, de boa. Seguindo. Nós temos o seguinte, essa daqui já é um pouquinho mais pesada. Por quê? Já tem uns parênteses meio estranhos aí no meio, já tem uma coisinha mais diferente aí, mas tranquilo. Só vai ficar um pouco mais longo. Né? Vai ser um caminho mais longo, mas ninguém falou que ia ser fácil, certo? Então, a gente vai ter vários passinhos, e eu vou falando que vocês têm que fazer, no final vocês têm que treinar bastante, que não tem jeito. E aí, com a prática, vai ficar tão automático para quem tem dificuldade, vocês vão ver, era só falta de prática, tá? Não tem jeito, era só falta de prática. Vamos lá, seguindo aqui. Então, a gente tem 4, parênteses, 2, m, menos 1, mais 3m, igual 2 vezes 4m, menos 1. Será que vai caber? Ih, vou ter que puxar aqui, calma aí. Puxar para cá, que eu consigo terminar. Aí. Menos 2 menos m. Galera, aqui a gente tem que prestar atenção em várias coisinhas, tá? Primeiro, quando eu tenho um número e logo do lado dele tem um parêntese, no meio aqui a gente tem uma multiplicação, mas a gente não coloca por costume, né? Assim como na letra, né? Aqui a gente não coloca uma multiplicação, mas tem uma multiplicação. Enfim, e aí quando a gente tem o parêntese dessa forma, significa que a gente tem a gente vai fazer uma propriedade chamada da multiplicação de distributiva. A gente vai distribuir aquele número com os outros números. Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, 4 vezes 2m, eu tenho 4 vezes o 2m. Então, vou fazer 4 vezes 2, 8m, e 4 vezes, não é só o 1, é menos 1. 4 vezes menos 1, 4 vezes 1, 4, e menos 4, certo? Mas joguinho no sinal. Sim, o número... Ah, mas professor, não tem nenhum sinal ali. Naturalmente, o número que não tem nada, ele é positivo, naturalmente, tá? Aí a gente continua aqui, mais 3m, que não está acontecendo nada ainda. Primeiro a gente fez a multiplicação ali, né? Regrinha de sinal básica. E aí depois aqui também tem uma distributiva, 2 vezes 4m, e 2 vezes menos 1. 2 vezes 4m, 8m, 2 vezes menos 1, menos 2. Certo? Aí, fez a distributiva, beleza. Até aqui, mais do mesmo do que a gente já tinha feito. Agora que toma cuidado. Professor, não tem nenhum número multiplicando, só tem um menos ali, então é só tirar o parênteses. Calma. Tem uma multiplicação aqui no meio, gente. E tem o 1 aí também. Tá? Você não pode falar que não tem nada. Então é o menos 1 vezes o que está ali dentro. Tá? Mas a gente não tem o costume, então só vai fazer assim, ó. Porque 1 vezes a própria vai dar a mesma coisa. Só fazer o sinal vezes o que está ali dentro. Menos vezes 2, menos 2. Menos vezes menos m, menos vezes menos, mais m. Tudo bem? Aí você tirou os parênteses. Tirou os parênteses, você vai organizar, tá? Você vai organizar. E qual é a melhor forma, professor, que a gente pode fazer para organizar? Me dá a melhor fórmula. Eu não sei qual é a melhor fórmula.
Quer dizer, não acredito que haja uma única melhor forma. Acredito que hajam várias várias formas melhores. Por quê? Vai de acordo com a pessoa, vai de acordo com a cabeça da pessoa, tá? Eu vou passar o que eu acho ideal, mas não é a regra, não é aquilo que tem que fazer, senão não sei fazer daquele jeito, então sou burro. Não, é do seu jeito, mas eu vou fazer aqui. O que eu acho interessante para não ter erro, eu primeiro resolvo cada um dos lados juntando as coisas iguais, porque isso a gente pode fazer, juntar as coisas iguais. Então, olha só, primeiro, do lado esquerdo, eu vou ver aqui, o que é letra? 8M e 3M, então posso juntar 8M com 3M, 8M com 3M. Beleza, 8 mais 3, 11, então a gente tem 11M. E o menos 4, que só tem ele de número, então continua ali. A gente juntou esse com esse. Simples, tá? Simples. Agora vamos para o lado direito. O que eu tenho de letra? Eu tenho essa letra e essa letra aqui. 8M mais 1M. Eu tenho 9M. E aí, de número, nós temos isso daqui, né? Menos 2, menos 2. Eu estou devendo 2. Vou tirar 2, menos 4. Ah, professor, mas menos com menos dá... Ó, isso daqui é só subtração, hein, cara? Não estamos fazendo multiplicação. Ai, 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 hein? Então, menos 4. Beleza? Beleza. Agora sim, tá mais parecido com esse daqui. Tá mais parecido com esse aqui. Aí, vamos ver. Vamos ver aqui se dá certo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. O que é número? Primeiro, observa. Quem que é tem esse daqui e esse aqui. Quem que é maior? O 11. Então, vamos deixar tudo do lado esquerdo. 11M tá do lado esquerdo. O 9 que tá positivo vem para cá. Que tá positivo vem negativo. Fica menos 9M. Igual desse lado aqui, a gente já tem o menos 4. Vai continuar menos 4. E vai vir para cá o menos 4 com sinal invertido. Tá negativo. Vai positivo. Beleza? Aí do lado esquerdo a gente vai ter 11 menos 9, 2M, igual. Tô devendo 4. Vou adicionar 4, eu vou ficar com 0. Tudo bem? O 2 que está multiplicando passa dividindo. 0 dividido por 2. Tenho 0 balas. Vou dividir para mim e para o meu amigo. Cada um vai ficar quantas balas? 0 balas. É, isso aí mesmo. Então, M igual a 0. O resultado pode ser 0? Você pode. Não tem problema. Você quer saber se você fez certo? Só substituir lá. Aí você vai ver se vai ter que fazer cada uma das operações, é claro, e conferir certinho. Tá? Tem um aplicativo interessante que eu sei que vocês devem ter contato, que é interessante para te acompanhar em algumas resoluções de equações assim mais extensas, que é o Photomath, né? Foto com PH e Math, é tudo em matemática. Lá. Math é de M-A-T-H, matemática em inglês, tá? Muito interessante para vocês poderem resolver. Beleza, gente? Bom, enfim. Então, a gente aprendeu algumas coisinhas aí de como trabalhar e resolver uma equação ainda maior, né? Entendemos, de fato, como que resolve as coisas ali dentro de uma equação do primeiro grau. E agora a gente vai para o próximo assunto, que é, ou melhor, antes de ir para equação de segundo grau, a gente tem um conteúdinho extra que eu separei para vocês que é muito interessante, com certeza vai aparecer no concurso de vocês, galera. É o seguinte, olha isso daqui. Eu coloquei uma tabelinha que de um lado, no lado esquerdo aí, na primeira coluna, está escrito português e na segunda, matematiquês. Tá? É uma coisa que vocês vão se deparar bastante, e já tem se deparado. Que é uma coisa, algo que a gente tem escrito na nossa língua e na outra língua que a gente não gosta tanto, que é a matemática, mas que vocês têm que desapegar desse medo, desse desgosto que vocês têm. Olha só, e é muito simples, gente, muito simples. Se você tiver um problema lá, que não sei o quê, eu vou mostrar uns exemplos logo a seguir, mas em vários problemas tem
essas coisas escritas em português e você precisa passar para o matematiquês para poder resolver, tá? Olha só, primeiro, um número. Um número, em português, para o matematiquês, em matematiquês a gente escreve como X, ou qualquer letra. Tudo bem? Então, falou um número ou uma coisa, essa coisa você coloca o valor, um valor que eu não sei, X, ou Y, ou Z, ou qualquer letra que te convém. Ou sol, ou um desenho, uma flor, enfim. O sucessivo de um número. O que seria esse sucessivo de um número? Seria um número, eu não sei que é esse número, é um número, então é X. Sucessivo é o próximo, né? Então, que sucede. Então, só pode ser, se é o próximo, eu somo 1, adiciono 1. X mais 1. Do português para o matematiquês. O dobro de um número. O dobro, eu vou dobrar aquilo dali. Então, dobro é 2 vezes. O quê? 2 vezes um número que eu não sei. 2 vezes x, 2x. O triplo, 3x. O 4x. O quinto, 5x. Simples. Bobo, bobeira, gente. A metade de um número, metade. Eu estou dividindo ao meio, metade, dividindo por 2. 1 meio, 1 sobre 2. Ou, melhor, estou pegando x, aquele número que eu não sei, de um número, metade de um número, e dividindo por 2. É bem intuitivo isso daqui. E vocês precisam ter esse conhecimento, essa sabedoria, essa tradução automática para vocês, saber traduzir do português para o matematiquês. A terça parte de um número dividido por 3. 2/3 de um número. 2 sobre 3 de um número. 2x de 3. 2x dividido por 3. Tá? 3/4 de um número. 3/4 de x. 3 vezes x dividido por 4. E assim sucessivamente. Vamos ver na prática aqui esse exercício. Olha só que interessante. Separei alguns para a gente resolver rapidinho. Quiser dar uma pausa e tentar escrever do português para o matematiquês, fica à vontade. Mas vamos lá. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Que número que é esse? Vamos por partes. Eu vou coloridinho para vocês, hein? Coloridinho. Ó. O dobro 2 vezes do quê? 2 vezes o quê? De um número. Um número, eu vou colocar n. Mas poderia ser x, gente. Poderia ser x. 2n. Somado. Somado. O que é somado? É mais. Com o quê? Com 5. Somado com 5. Mais 5. É igual. É igual. É igual. É igual. É igual. É o símbolo de igual. A 91. Parecendo um carnaval, para falar a verdade. Mas era só para destacar isso aí. Só para destacar cada ponto do que estava em português que eu coloquei para matemática esse. E olha só como a gente reduziu o tamanho da frase que estava em português e a frase em matemática. Claro, né? É mais confortável para a gente ler em português, mas a matemática ela nos ajuda a esses símbolos matemáticos para resolver o problema. Então a gente vai ter, né, agora só deixa eu tirar todo o carnaval aqui, tem 2n, o dobro de um número, somado a 5 é igual a 91. Resolve a equação. O 5 está somando, primeiro passa ele para lá. Está somando, vai subtraindo 2n igual a 91 menos 5, que eu já vou fazer direto, de cabeça. 91 menos 5. Se quiser armar, você arma. Tira 1 ali e vai sobrar 86. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 86 dividido por 2, 43. Esse é o valor, né? Esse é esse número que ele está falando. Aí tem alguns outros aí que vocês podem fazer, tá? Que é a mesma ideia. Tem outros exercícios na lista de exercício com as respostas já tudo bonitinho para vocês. Tudo bem? O único que eu vou fazer aqui para vocês
que é um exercício que pode, inclusive, cair, né? Não a mesma coisa, mas muito parecido, o 5 e o 4. Eu vou fazer o 5, para a gente ir mais rápido. Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. A soma das idades é 43. Qual a idade de Cláudia? Percebe que ele está te dando informação e no final ele quer uma resposta? Essas informações é para te ajudar. Você até pode ficar tentando por tentativa e erro. Pode fazer por tentativa e erro. Talvez você chega, mas você vai demorar muito. Então, por isso que eu peço mais uma vez, para de ter medo da matemática, gente. É simples. Olha só. Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. Então, eu vou chamar aqui Lúcia, a idade de Lúcia como L, tá? E se eu estou falando que então, Lúcia é a idade da Cláudia, C, mais 5 anos. Né? L representa a Lúcia, por isso que eu falo para vocês não ter medo de outras letras. Então, L de Lúcia, a idade da Lúcia é a da Cláudia mais 5. Se ela é mais velha, se ela é 5 anos mais velha, né? Simples, beleza. Aí depois eles falam que a soma das idades das duas, ou seja, L mais C, a soma das idades é 43. Então, L mais C é igual a 43. 43. Mas, professor, como que eu resolvo? A gente só estava vendo com uma incógnita. Me lasquei, já não sei fazer. A gente vai ver isso daqui. O que é isso daqui? É o que a gente chama de sistema de equação. Por que a gente utiliza um sistema de equação? O que acontece no sistema de equação? A gente não tem só mais uma incógnita, algo que eu não sei, só uma coisa que eu não sei. Né? Essa coisa que a gente não sabe, que a gente estava falando de letra, é incógnita. Não é mais só uma incógnita. Eu tenho duas aqui no caso. O L e o C. A idade da Lúcia e a idade da Cláudia. E quando eu tenho duas incógnitas numa mesma equação, eu preciso de pelo menos mais outra equação com as mesmas duas incógnitas para resolver isso. Tá? Então, isso daqui a gente vai ver melhor nas aulas de sistema de equação, tá? Mas fica tranquilo, eu vou resolver aqui, vou fazer mais vezes posteriormente, então, só vou dar uma dica aqui, eu sei que vocês já viram isso, mas para quem não lembra, para quem não viu, olha só. Como eu gosto de organizar, em vez de organizar dessa forma assim, eu gosto de organizar assim, uma equação aqui, e outra equação ao lado direito, que é essa daqui. São as mesmas duas equações. Como que a gente resolve um sistema de equação? A gente pega informação de uma equação e coloca na outra. É isso. Como assim, professor? Que informação que a gente tem aqui que dá para utilizar aqui? Olha só. Aqui eu estou falando que L é igual a C mais 5. Então eu posso pegar onde eu tenho L aqui nessa e substituir por isso. Então, eu vou pegar qual que é o valor do L. O L ele pode ser o L, mas ele também pode ser C mais 5. Mais C igual a 43. Olha o que aconteceu. Agora só tenho uma incógnita, que é o C. E aí eu vou achar o que ele quer. No caso, a idade da Cláudia. Olha só. Quantos Cs eu tenho? Eu tenho 2C. Mais 5. O 5 que está somando aqui, ele pode ir subtraindo para lá, né? 43 menos 5 vai dar 38. O 2 que está multiplicando, passa dividindo. Se você se perdeu, volta. Tenta ver direitinho, que você consegue se achar. Tá dividindo. Aí você pode armar o esquema da divisão, que vocês têm costume, mas tem que ter pensamento rápido, gente. Não tem jeito. 38 dividido por 2 dá 19. Essa daqui é a idade da Cláudia. E se ele quisesse, professor, saber a idade da Lúcia? Pega esse valor aqui que você achou, que é a Cláudia, e coloca aqui. Lúcia igual. A idade da Cláudia, quanto que é? 19 mais 5. Idade da Lúcia, 24. Se você somar 24 com 19, você tem 43. Tudo bem? Gente, então esse problema é um problema muito comum,
tá? É um problema que pode calhar de cair para vocês. É só um exercício que eu coloquei aqui, mas pode cair muito parecido com esse exercício, tá bom? Agora sim, depois de finalizar esses probleminhas assim, passando do português para o matematiquês, que é uma coisa, uma habilidade que vocês têm que trabalhar bastante, tem muito exercício lá na lista de exercícios para vocês fazer. Façam, não deixem de fazer, beleza? A gente vai para o nosso próximo assunto, nosso, dentro desse assunto, desse conteúdo, que é equação do segundo grau, beleza? Então, pessoal, então a gente continua agora com a equação do segundo grau, certo? Após ver a equação do primeiro grau e também fazer aquela parada do português para o matematiquês, agora a gente chega na tão esperada equação do segundo grau. Coloco aqui, né, logo de primeira, a estrutura dela, né? Vocês estão vendo aí um monte de letras, vocês acabam até se assustando, mas as únicas letras que permanecem no que vai aparecer para a gente é o X, né? O X ou a letra que a gente escolher. O A, o B e o C aqui, eles estão representando os números que vão aparecer de fato na equação, tá bom? E a equação do segundo grau, como eu falei lá no começo, né, na primeira parte da aula, ela é do segundo grau porque o x está elevado ao quadrado, tá bom? Só por causa disso, beleza? E aí, esses números que a gente tem do lado, né, o A e o B, que estão ao lado da letra, a gente conhece como coeficientes, são os números que estão junto com a letra, tá bom? Só isso. Nós temos também um número que está sozinho, que é o que a gente chama de constante, tá? Bem simples. E esses coeficientes, né, esses números que estão ao lado da letra, eles são fundamentais para a gente resolver a equação do segundo grau. Ela é um pouco diferente, o método de resolução da equação do segundo grau é um pouco diferente da equação do primeiro grau, tá? Tanto é que eu chamo a atenção para os coeficientes no primeiro momento, tá? Beleza, pessoal? Que é eles que vai nos orientar da forma para resolver a equação do segundo grau. Porque a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai utilizar para resolver, só precisa desses coeficientes. Eu não me preocupo com o x. O x é só no final, que é o que eu vou achar, mas a partir desses coeficientes. Tá bom? Então, nós temos, né, o A, o B e o C dentro da fórmula. O A é o coeficiente principal que está acompanhando a letra x ao quadrado, que está elevado ao quadrado, tá? É só sobre o A que eu falo, não estou falando o x ao quadrado é só a referência, tá? O B, ele acompanha o x, e o C, ele está sozinho, tá bom? Por exemplo, aqui, quem que é o A dessa equação? O A dessa daqui é o 2, o B é o 5, e o C é o 3, que está sozinho, né? O A é o 2, porque está acompanhando 2x ao quadrado. Ah, professor, mas eu não tenho que identificar 2x ao quadrado. Não, é só o coeficiente que você identifica. Só o número que está do lado da letra. Apenas, galera, apenas, tá bom? Posteriormente, o B, porque o B é 5, porque é o 5 que está acompanhando o x sozinho, o x a primeira, tá? E por fim, o C, ele é o 3, mais 3, porque ele está sozinho, é um número constante, aquele número que não tem nenhuma variável ao lado dele. Há uma incógnita, não tem nenhuma letra. Tá bom? Bem simples assim. Tá? Aí eu até deixo uma tabelinha aqui para vocês, para a gente dar uma passada rápida, tá? Bem rápida, bem tranquila, mas é aquele esquema, gente. Vocês estão com um vídeo aí, vocês podem pausar, pode voltar, e caso você não pegue a ideia. Mas olha só, por exemplo, aqui do lado esquerdo a gente tem a equação, do lado direito o coeficiente. Dessa equação aqui, tenta fazer tipo um teste aí, tenta treinar. Até deixei colorido para vocês. Mas tenta dar um pause aí e tenta identificar o A, o B e o C de cada uma, né? Já tem uma tabelinha, eu sei que se quem estiver acompanhando por slide, tenta fingir que não viu e só olha para o vídeo e tenta resolver.
identifica o A, o B e o C de cada uma, tá? Vocês conseguirem identificar aí, bom, é um ótimo treinamento, antes de começar, já mostrar para vocês a fórmula de Bhaskara, que vocês estão ansiosos aí, é interessante treinar isso daqui, tá? Então, treinem isso daqui, né? Então, só para responder, né, depois de vocês tentarem aí, na primeira equação, o meu A é o 3 porque ele está acompanhando o x ao quadrado. É só o 3, gente. É só um número que está acompanhando. Do x, né, que está sozinho, o B é o que está acompanhando o x sozinho, que é o 4. Então, 4. E no C é o 1, número que está sozinho. Aí. Beleza? Simples assim. A segunda já é um pouco estranha, porque não tem nenhum número do lado do x ao quadrado e nem do x. Quer dizer, tem um número, mas é um número que não precisa colocar, que não aparece direto. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então, do lado do x ao quadrado, na verdade, a gente tem um 1 multiplicando ele. Mas por que ele não aparece? Porque assim, então é um aqui. Então, só pode ser um aqui. Cuidado, olha o sinal, tá? O número que a gente coloca no A, no B e no C não é só o número, é o número com sinal. Mas, professor, os outros você não colocou o sinal porque é positivo. Positivo, naturalmente, ele é identificado como positivo. Você não precisa do sinal, tá? Já o negativo precisa. Então, você tem que colocar aqui menos 1. E o C também é menos 1, não é 1, tá? Quem errou aí, presta atenção. Beleza? É isso, tá? Cuidado com isso, gente. Agora, a terceira equação. Quem está do lado do x ao quadrado é o 9. Então, 9 é o A. Quem está ao lado do x a primeira é o menos 5. Então, B é menos 5. E o C, professor, não tem o C. Ah, não, então o C é isso aqui. Então, o C é o zero. Não, não tem nada a ver. A equação de segundo grau ela tem essa estrutura aqui, ó, e ela é igual a da zero. O zero sempre esteve em todas. Eu não falei que o C era o número que estava do outro lado, então não tem nada a ver. Ele vai ser zero porque não tem nenhuma constante desse lado aqui. Tudo bem? Então é zero por conta disso, tá? Olha só o próximo, que tem muita gente que cai nesse próximo. Atenção. O A tá de boa, que é o 5, né? Que está acompanhando o x ao quadrado. Tá de boa. Então, o A é o 5. O B, quem que é o B? Ah, professor, o B é o menos 4. Não. Tem algum número que está acompanhando o x a primeira? Não tem. Não tem o x a primeira. Então, é zero. Certo? O menos 4, na verdade, ele é a constante. Ele é o número que está sozinho. Agora sim. Então, a relação é essa. Você se orienta pelo x ao quadrado, pelo x e pelo número que está sozinho. Simplesmente assim. Ah, mas professor, se eles tiverem embaralhado, não é pela ordem? Não é pela ordem, gente. Não é pela ordem. É, por exemplo, aqui. Ah, o A, quem é o A aqui? O A é o menos 2 porque ele é o primeiro. Não. O A é quem está acompanhando o x ao quadrado, que é o menos 3. Coloco o menos 3 aqui. Quem que é o B? O B é quem está acompanhando o x a primeira. Quem está acompanhando o x a primeira é o menos 2. Menos 2. Tá coloridinho, gente, para vocês, ó. Quem é a constante, que é um número que tá sozinho? Quem é o C? É o 3. E é assim que se resolve. Tá tudo aí no slide de vocês, tá? Mas caso vocês tenham dúvida, volta o vídeo, tenta dar uma olhada, presta atenção, a forma como eu fiz, como que eu analisei e vai pegando as dicas. Se orienta pelo x ao quadrado, x a primeira e o número sozinho. Por que que a gente vê isso antes de começar a resolver Bhaskara? Vocês vão entender agora. Olha só. Primeiro, para resolver, como eu já falei lá no início, para resolver uma equação do segundo grau, você precisa apenas dos coeficientes. Por isso que a gente passou o tempo todo vendo os coeficientes. Esse tempo, né? Esses últimos 5, 10 minutos aí.
né, trabalhando os coeficientes para identificar eles. Por quê? Olha aí o famoso Bhaskara, né, esse bonitão aí. É que, só para vocês saberem, né, mais aqui no Brasil que a gente fala fórmula de Bhaskara e em outros lugares não se utiliza isso, porque o Bhaskara, ele, né, ficou famoso em alguns lugares, mas já existiam civilizações que utilizavam antes do próprio Bhaskara, tá? Mas, para não confundir a cabeça de ninguém, eu vou continuar falando de fórmula de Bhaskara aí. Beleza? Olha só, essa fórmula, essa daqui é a fórmula total. Eu sei que alguns de vocês viram diretamente assim, e como teve outras pessoas que viram como aqui igual a delta, aqui dentro, né? E é isso mesmo, gente. É que esse negócio que está dentro da raiz, a gente chama de discriminante delta, o famoso delta. E aí tem gente que tem costume de resolver primeiro o delta e depois colocar na aqui, tudo bem? Ah, mas qual que é melhor? Tanto faz. Nos dois você vai chegar no resultado. Eu acho melhor utilizar o delta porque você separa, porque tem muita conta aqui dentro. Tem muita conta. Eu acho legal do delta, porque você vai fazer primeiro o delta, depois você só substitui o valor do delta ali dentro da raiz e tira a raiz, simplesmente. Tá? Mas se você quiser fazer tudo de uma vez, não tem problema não. Tá? Eu coloquei aqui uns passos. São 4 passos para resolver a fórmula de Bhaskara. É claro que dentro de cada passo tem outros pequenos passos, né? Mas olha só. Primeiro passo para resolver é identificar os coeficientes, o A, o B e o C. Achou os coeficientes, você vai substituir no delta. Acha o delta. O que é o delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Por isso que eu falo de identificar, porque agora a partir dali é só utilizar o A, o B e o C. Depois que você achou o delta, você substitui o delta na fórmula de Bhaskara, substitui aqui, nessa partezinha aqui. Tá? Substituiu aí, você vai fazer as continhas que você sabe fazer de boa, pelo amor de Deus. Não vai perder nas continhas de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Ai, ai, ai. E aí, sim, você acha as raízes da equação. Raiz da equação, gente, é o resultado. É qual que é o valor do x1 e ou x2. Por que eu falei e ou x2? Porque você pode ter dois valores possíveis para x, um valor possível para x, até mesmo não ter nenhum valor possível para x. Tá bom? E como que eu sei quando professor, como que você sabe quando tem dois, quando tem um, quando não tem nenhum? A partir do delta. Por isso que é interessante você resolver primeiro o delta, porque a partir dele você sabe se você vai ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz. Tá? E raiz, quando eu falo raiz, é a solução da equação do segundo grau. Tá? Então não se assustem quando você vê, qual a raiz da equação tal, tal, tal. Ele só está falando para você resolver a equação e achar os valores, tá? Só isso. Beleza? Aí, seguindo aqui, claro, não vou só simplesmente passar o conteúdo para vocês, a teoria, já vamos direto para um exemplo. Esse exemplo já está resolvido praticamente, tá? Mas vamos fazer o passo a passo como se não tivesse, e tem outros que ainda que eu vou fazer com vocês. Primeiro, aqui a equação do segundo grau. Sabe que é uma equação do segundo grau, porque tem o quadradinho, tá? E aí, como você resolve, se tivesse desorganizado, você teria que isolar tudo para a esquerda e igualar a zero. Já está tudo no esquema aqui, mas eu vou trabalhar com vocês nas questões de concurso, uma questão que está meio bagunçada, você tem que organizar para resolver a equação, tá? Fica tranquilo. Primeiro passo, identifica os coeficientes. Primeiro, presta atenção para ver se não está bagunçado. Vê se está começando pelo x ao quadrado, depois vai para o x a primeira e depois vai para o número sozinhos. Para você não se perder, porque às vezes eles têm essa pegadinha, gente. Então, não se localiza pela ordem. Primeiro pergunta, quem que está acompanhando o x ao quadrado? X ao quadrado? Quem que está acompanhando o x ao quadrado? Ninguém. Não é ninguém, é o 1, né? O 1. Então, o meu A é 1. O meu A é 1. Quem está acompanhando o meu B? Quem está acompanhando o meu B? Quem está acompanhando o meu x a primeira? O 9. Então, o meu B é 9.
Qual que é o número sozinho? Meu número sozinho é o 8. Então, o meu C, minha constante, é o 8. Tudo bem? Simples assim. Identificou? Vamos para o delta. Vai para o delta. O que é o delta? Ah, professora, eu tenho muita dificuldade em decorar que não sei o quê. Gente, infelizmente não tem outra saída. Eu gostaria de falar para vocês que tem uma fórmula mágica, que é só você prestar atenção no que eu vou falar, assistir minha aula e já era, mas infelizmente não é assim, tá? Você vai ter que ter isso na sua cabeça, que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Sabendo disso, tendo isso daqui em mente, por isso que é importante você fazer os exercícios que eu passo para vocês, que tá lá no portal, tá lá no sistema, certinho, na plataforma. Façam para você treinar esse passo a passo. Não tem jeito. Você pode ficar só assistindo aqui, pode até copiar junto comigo, mas você só vai aprender fazendo exercício. Beleza. Aí chegou, você já sabe lá, já decorou de tanto fazer a fórmula de delta. Aí viu, quem que é o B depois de identificar? Ah, é o 9. Tá aqui o 9, ó, 9. Quem que é o A? Quem que é o A? É o 1. Quem que é o C? É o 8. Tá tudo ali em cima, gente. Ai, ai, ai. Substituiu na fórmula? É só fazer as operações que você já conhece. Potência. O que que é esse 9 ao quadrado? 9 vezes ele mesmo. É o 9 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 9 vezes 9. 81. Menos 4 vezes 1. 4. 4 vezes 8. 32. É uma expressão numérica simples. 81 menos 32, 49. Então, meu delta vale 49. E o delta é maior que zero. Ou seja, existem dois valores. Como assim você sabe, professor? Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção, presta atenção. Vou substituir o delta na fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula? Essa aqui, ó. X igual a uma divisão de menos, vamos ver a cor do B. Ó, vou fazer coloridinho, hein? Menos B mais ou menos a raiz de delta. Isso aqui é a fórmula. A gente já sabe os valores, mas vamos na mãe. Dividido por 2 vezes A, que é azul. Aí você vai pegando as informações. Quem que é o B? É 9. Então você continua. Pode colocar um igual aqui. Então o B é 9. Mais ou menos a raiz de delta. E cadê o delta? Cadê o vermelhinho? Aqui o vermelhinho, tá aqui. Delta igual a 49. Aqui, raiz de 49. Dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o A? 1. O A vale 1. Beleza? Seguindo, tem aqui, agora só o que você pode resolver aqui. O menos 9 continua, não tem que você fazer muito. Mais ou menos. Mais ou menos. Raiz de 49. O que é a raiz quadrada? Você olha para aquele número que está ali dentro e pensa que número vezes ele mesmo dá 49. O raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. E embaixo ali, 2 vezes 1, 2. Olha só, por que mais ou menos? Porque mais 7 vezes mais 7 dá 49. Menos 7 vezes menos 7, menos com menos, mais 49. Então, por isso que tem dois valores. E por isso que quando o delta é maior que zero, eu sei que vou ter dois valores diferentes, porque eu vou somar primeiro por 7 e depois subtrair. Então, por isso que vai ter x1 e x2. Professor, qual que é a ordem? Primeiro eu somo, primeiro eu subtraio. Tanto faz, gente. Tanto faz. Aqui, ó, mais 7 dividido por 2. Eu tenho menos 9, vou adicionar 7. Vou ficar com menos 2 dividido por 2. Menos dividido por menos, por mais. Menos com mais. Menos. Os diferentes. Né? Mais com mais. Mais. Menos com menos. Mais.
Os iguais dá mais, os diferentes dá negativo, tudo bem? 2 dividido por 2, 1. Então, uma possível solução é menos 1. Se você pegar essa solução aqui, menos 1, substituir aqui, você vai chegar no resultado igual a zero, do lado esquerdo. x2, menos 9, menos 7, dividido por 2. Eu tô devendo 9, vou ficar devendo mais 7. Né? Dentro da dever, vou dever mais. Então, menos 9, menos 7, menos 16, dividido por 2, menos com mais, é o mais aqui, menos 16 dividido por 2, 8. Então, essas são as duas possíveis soluções da equação. E aí a gente pode representar dessa forma aqui, tá, gente? Conjunto solução é igual a menos 1 e menos 8, tá? x1 é menos 1 e x2 é menos 8. Tudo bem? Tranquilo, né? Suave, tranquilinho. Beleza? Aí agora a gente vai ver um caso, né? Vai ver um caso de cada aqui. Beleza. Lembrando que eu vou passar, né? Vou até uma parte da conta, o restante vocês fazem sozinho, porque é aquele passo a passo de resolução que a gente teve anteriormente. Beleza? Eu vou só passar por alguns casos específicos, porque a gente acabou de ver o delta maior que zero. Vamos ver quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor que zero, tá bom? Rapidamente. E aí a gente já vai para as questões. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, tem aqui a equação. Deixei o passo a passo para vocês. Se vocês quiserem pausar e começar a fazer, pausa, faz. E pode até olhar para o passo a passo, né? Agora vocês podem, como vocês estão começando agora, podem olhar. Mas depois tem que ter uma hora que vocês têm que parar de olhar passo a passo, já tem que estar fixado na cabeça de vocês. Não tem jeito. Vamos lá, primeiro passo a passo. Primeiro passo do passo a passo. Primeiro eu vou identificar o A. Quem que é o A? Ou melhor, quem que é o número que está acompanhando o x ao quadrado? O 9. Então, A igual a 9. Agora, o B. Quem que é o B? B é quem está acompanhando o x. Ah, o 24. Não é o 24, é o menos 24. Atenção. Ai, ai, ai. Ai, professor, errei, foi mal. Não, relaxa, tá tudo certo. Agora, quem que é o C? É o número que está sozinho, a constante, C de constante. É o 16. Tudo bem? Beleza. Achou, identificou. Vamos substituir em delta. O que é o delta mesmo? Delta não é... Já está aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Quem que é o B? É o menos 24. Menos 24. Então, é menos 24 ao quadrado. Por que eu coloquei em parênteses? Para identificar que eu estou elevando tudo ao quadrado, inclusive o sinal negativo. Que vai ficar menos 24 vezes menos 24. Tá? E é importante isso. Tá? Aí menos 4 vezes A. Cadê o A? É 9. Vezes C. Quem que é o C? 16. Beleza? Então, peguei a fórmula, substituí os valores e agora vou resolver a conta aqui. Então, meu delta é 24 ao quadrado. É claro que você vai fazer a conta, mas para a gente ter uma agilidade maior aqui, já vou dando a resposta. O menos com menos, mais, né? Menos ao quadrado. Quando você tiver o menos, o número negativo ao quadrado ou ao expoente positivo, par, desculpa, vai dar um resultado positivo. E aí você só precisa fazer a multiplicação e colocar lá 24 vezes 24, que é 576. 576. Menos 4 vezes 9. 4 vezes 9, que dá 36, vezes 16, que dá
576. Então, o meu delta é igual a 576 menos 576, um número subtraído por ele mesmo. Não dá nada, né? Delta igual a zero. Então, o meu delta agora é igual a zero. Vai dar... Quando você tem isso, pode garantir que x1 é igual a x2, ou seja, você só tem um valor possível. É só um valor. Ah, é? Não, professor, não acredito. Tem lá mais menos raiz, não sei o quê. Vamos ver. Olha só. Fórmula de... Aí achou o delta, pá, vamos lá. É trabalhoso, é passo a passo mesmo, mas tem uma hora que você vai fazer automático, vai fazer rapidão. Aí, ó, x, vamos achar o x. O que é o x? É menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Vai, quem que é o b? Menos 24. Então, você tem menos 24. Ó, coloca em parênteses assim mesmo. Mais ou menos a raiz de delta, quanto que vale o nosso delta, volta lá, pega a informação, delta igual a zero, raiz de zero, dividido por 2 vezes A. Quem quer A, volta lá no A, é o 9, você coloca aqui 9. Aí resolve, né? Menos 24 vai dar mais 24. Não precisa colocar o mais, é um número natural. Mais ou menos a raiz de zero. Professor, existe a raiz de zero? Pense, que número vezes ele mesmo dá zero? Só pode ser o zero. Zero vezes zero, zero. Então, zero. 2 vezes 9, 18. Vamos fazer, vai, primeira soma. 24 mais 0 dividido por 18. Você pode simplificar, né? Aqui 24 mais 0, 24, dividido por 18. Você pode simplificar, né? Por 6, em cima e embaixo. Divide aqui por 6, aqui por 6. Vai dar 24 dividido por 6, dá 4. E 18 dividido por 3, 4 terços. 4 terços, 4 dividido por 3, 1,33. Professor, qual que é a resposta melhor que eu coloco? E pontinho. Em decimal ou fracionário? Depende de como o exercício está pedindo. Geralmente você vai estar fazendo uma alternativa. Você vai olhar para a alternativa e vai ver o que ele está pedindo, tá bom? Mas se ele não pedir especificamente, não estiver especificando, você pode responder dessa forma ou dessa forma aqui. Beleza? E vou subtrair agora zero. Vou tirar zero. Eu coloquei zero e vou tirar zero agora. 24 menos 0, 24. Deu a mesma coisa. Tá? Dá a mesma coisa aqui, então a mesma coisa ali. Certo? Por isso que o x1 é igual ao x2. O conjunto solução dessa equação, segundo grau, é 4 terços ou 1,333. Tudo bem? Beleza, gente? Aí, se você tem dúvida, você só substitui lá, resolve, faz a prova real. Pode utilizar o aplicativo que eu dei a dica lá, o Photomath, também te auxilia para ver o passo a passo da resolução da equação. Beleza? Aí depois já vimos quando o delta é maior que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor que zero, ou seja, negativo. E eu espero que vocês estejam se localizando meio. Maior que zero é positivo. Igual a zero é zero. Menor que zero é negativo. Então, quando o delta é negativo. Vamos passo a passo, gente. Vamos lá, rapidão agora. Ó. Nem vou colorir. Vou colocar direto aqui. Ó. A. O meu A é 1. O meu B é menos 2. Cuidado. O meu C é 4. Pega esses valores. Substitua aqui. Ó. O delta, né? O delta é o b ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem que é o a? É 1, vezes o c, que é 4.
Então, a gente vai ter aqui que o delta é igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, né? Porque menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. O delta, então, vale menos 12, né? Que eu tenho 4 e vou ficar devendo 16. Então, vou ficar devendo 12. Vamos para a fórmula. Menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes A. Não esqueçam de fazer exercício, galera. Pelo amor de Deus, estou fazendo rápido porque já estou pensando que vocês estão fazendo exercício. Ai, ai, ai. Então, menos B. Quem que é o B? O B é menos 2. Vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o delta? Opa, delta é menos 2. Eu coloco aqui menos 12. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. O A é 1. Tá? Menos, aí o menos 2 ali dá para resolver, que vai ficar 2 positivo. Mais ou menos a raiz de 12. Pensa. Embaixo já está fácil, vou colocar até o 2 aqui. Agora, pensa que número vezes ele mesmo dá menos 12. Já é difícil que 12, se fosse 12 sozinho, já seria difícil, porque já é um número que não é uma raiz exata. Mas tá, vamos fazer com uma raiz exata aqui. Pensa, raiz de menos 4. Raiz de 4 é fácil. Que número vezes ele mesmo? Dá 4, mais ou menos 2. Agora, que número que dá menos 4? Se você pensar no 2, positivo, 2 vezes 2, 4, não dá. Se você pensar no 2 negativo, menos 2 vezes menos 2, colocar o parênteses aqui, menos vezes 1, mais 2 vezes 2, 4. Ah, professor, se você fizer menos 2 vezes mais 2, não vai dar certo? Vai dar menos 4. Vai dar menos 4, mas só que isso daqui não é igual a isso. São coisas diferentes, tá? Então, isso daqui não dá. Então, quando você se depara com uma raiz de número negativo dentro do universo dos reais, não existe essa solução. Aí tem esse símbolo aqui. Então, conjunto solução aqui, você não consegue continuar, porque não existe solução para isso. Então, conjunto solução para essa equação, o conjunto solução para essa equação, ele é vazio. Tudo bem? E é isso. Não existe solução. Ah, professor, então eu vou caçar sempre um delta negativo. Mas dificilmente aparece. Tá? Se aparecer, pelo menos você sabe identificar. Coloca conjunto solução vazio ou não existe. Tá bom? Então não existe uma solução para essa equação. E aí aqui tem uma que é que eu vou vou fazer até uma parte para chamar a atenção de vocês, para vocês não vacilarem, não caírem nessa, tá? E o restante vocês fazem sozinhos, vocês podem conferir com aquele aplicativo que eu falei para vocês. Vai dar um número um pouquinho grande essa, mas de boa. Primeira coisa lá, identificar os coeficientes. Então, vamos lá. A igual a 10. Não é porque ele é o primeiro, é porque ele está acompanhando x ao quadrado. Ai, ai, ai. O B é igual a 72. Se você quiser parar e fazer antes, você faz. E o C, a constante, é o menos 64. Beleza. Fez isso, substitui aqui em delta. Vou substituir em delta. Quem que é o B? O B é 72. Então, 72 ao quadrado. Menos 4, olha aqui, gente, está aqui em cima. Menos 4 vezes A. O A é 10. Vezes C. O C é menos 64. Cuidado. Menos 64. O negócio da equação do segundo grau, onde a gente pega e peca, é nas jogadinhas de sinais. Presta atenção. O delta aqui, o quadrado de 72 está de boa, é só fazer 72 vezes 72. Opa, 72 vezes 72. 5.184. E aí tem aqui menos 4 vezes 10 vezes menos 64. Atenção.
Você está vendo que você tem o menos tudo isso daqui, o resultado dessa multiplicação toda. Então, 4 vezes 10, 40. 40 vezes menos 64, menos 40 vezes menos 64, né? Porque se fez menos 4 vezes 10, menos 40. Menos 40 vezes menos 64, você já vai dar positivo, tá? Vai dar positivo. Então, você vai ter... Se tivesse um negativo aqui, você ia fazer menos com menos, mais. E depois mais com menos, menos. Ia dar negativo. Mas como só tem um outro negativo, vai dar mais. 40 vezes 64, 2.560. Eu só fiz isso aqui para chamar a atenção dessa paradinha aqui, tá? Desses dois símbolos aqui, tá? Aí o restante vocês conseguem somar, faz o passo a passo, termina. Vai dar um número um pouco grande, mas vocês podem fazer pelo Photomath, ele vai te auxiliar. Beleza? Então é isso, gente. Aqui na parte dos exercícios, a gente acabou, finalizou a equação do segundo grau. E como eu comentei com vocês, a estrutura dos meus slides é assim. Primeiro eu falei lá do resuminho, falando de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Fui para o conteúdo, falando de equação do primeiro grau, fiz uns exemplos lá, uns exercícios tranquilos de equação do primeiro grau. Dentro de equação do primeiro grau, eu fiz lá um português para o matematiquês e alguns exercícios. E agora, depois de equação do segundo grau, né, dentro do conteúdo, falando de equação do segundo grau, fizemos alguns exercícios e agora a gente vai para as questões de concurso. Tudo bem? Eu separei 3 questõezinhas aqui, bem rápida, bem de boas aqui para a gente fazer. E lembrando que é interessante você tentar pegar as provas anteriores, né, ir atrás. Eu separo uma gama de exercícios lá, mas é interessante você se adaptando, se habituando com as provas, com os modelos das provas, tá bom? Então, galera, seguindo aqui. Peguei provas de concursos que estão sempre na moda aí, e geralmente tem os mesmos padrões elevados, né? Por exemplo, aqui da CAIPMES 2015, Santo André, né, que foi realizado um concurso em Santo André. Olha só. Sabe-se que metade de um reservatório comporta exatos 3/4 de 1 litro de água. Sendo assim, o volume total de água que esse reservatório comporta é... Eu sei que vocês conseguiriam resolver de várias formas. Eu sei, eu tenho noção de tudo isso. Mas a ideia aqui é vocês aprimorarem a escrita matemática. Então, eu vou utilizar conhecimentos que a gente abordou em aula. Presta atenção, presta atenção. Vamos identificando o que ele está falando para a gente em português e tentar trazer para o matematiquês. Olha só. Sabe-se que a metade de um reservatório, deixa eu colocar até de hoje agora, metade de um reservatório comporta exatos 3/4 de 1 litro de água. Eu vou escrever em matemática, presta atenção. Metade de um reservatório, então é metade do quê? De um reservatório. R de reservatório, caramba. Aí podia ser X. Podia ser X. O que ele comporta? Se ele comporta, ele é igual. Ele é igual, gente. Ele é igual. Ele é igual a 3/4 de 1 litro de água. Vezes 1 é 1 litro. Continua só 3/4, não precisa de 1. Precisa de 1. Foi. A gente tem uma equação aqui. Mas, professor, você não fez nenhuma equação que tem fração? Eu fiz uma que tinha lá um pedacinho de divisão. De que forma que vocês podem resolver isso? Parece com regra de 3, eu sei que alguns já até pensaram aí, mas só vou mostrar para vocês que é a mesma ideia da regra de 3, mas a gente nunca prestou atenção. O que está dividindo não vai multiplicando? Presta atenção. O 2 está aqui dividindo, ele pode vir para cá multiplicando. Assim como o 4, que está dividindo aqui desse lado, pode vir para cá multiplicando. Que é o famoso multiplica em cruz que vocês estão acostumados aí, né? Mas é isso, gente. Aí, ó, o 4 estava dividindo, foi multiplicando, 4R.
O 2 estava dividindo, foi multiplicando 3 vezes 2. Aí, só seguindo aqui, tenho 4R igual a 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 que dá 6. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. Bem simples assim. Fez a divisão? 6 dividido por 4, você pode simplificar, que dá dividido por, em cima e embaixo por 2, que vai dar 3 sobre 2, metade de 3, né? 3 meios, 1,5. Então, o reservatório tem capacidade de 1,5, que a resposta é a D, 1,5 litros. Tá vendo? Uma coisa que estava em português, traduzir para o matematiquês, daí, então, era só aplicar os conhecimentos de equação. E tem muito exercício assim, gente. Por isso vocês têm que treinar, tem que fazer os exercícios, não tem jeito. Beleza? Seguindo aqui, seguindo aqui, seguindo aqui. Agora, uma questão da VUNESP 2016, também um concurso muito popular aí, que tá em vários locais. Né? Aqui no caso, em Rio Claro. Olha só que interessante, tem questões muito parecidas como essa com muita frequência, gente. Presta atenção. Avalie as duas resoluções da equação. Essa equação aqui, 8x mais 10 igual a menos 12x menos 4. Tá vendo? Eu não consigo falar para vocês quais são todas as possíveis formas, mas algumas eu vou dando dica para vocês. O mais interessante é vocês terem um domínio da equação, que aí vocês conseguem resolver. Aí ele fez duas resoluções dessa equação. Duas resoluções, né? Olha só. Primeiro de tudo, ele, na primeira resolução, né? Tem as duas resoluções, né? Vamos terminar, vamos ver o que ele quer, vai. Depois a gente fala sobre elas. Mas tem a resolução que é na coluna 1 e a resolução na coluna 2, que é a resolução 2. Em cada linha tem um passozinho, né? Que sai dessa equação e vem para cá, para cá, para cá. Tá. A respeito dessas resoluções, é correto afirmar que na resolução 1, há erro aí ele vai falando de erros. Para você não ter que ficar indo e voltando, você pode fazer isso. Ó, há erro na passagem da equação para a primeira linha. Vamos ver se há erro na passagem da primeira linha. Então, ó, da equação principal, que está aqui, vamos ver se houve erro. Você pode fazer assim. Ou você pode ir resolvendo e verificando cada uma por uma. Ou você pode ir indo pela alternativa, para verificar, verificação. Tá? Não tem um método ideal. Né? Cada um vai indo do seu jeito. O que eu acho legal vai indo pela alternativa, ó, na resolução 1. Então, beleza, já se orienta, está na resolução 1. Qual que é o erro que ele está falando? Erro de passagem da equação para a linha 1. Então, ele está falando que daqui para cá há um erro. Vamos ver. Ele isolou número do lado esquerdo e letra do lado direito. Então, do lado esquerdo, que ele tinha um 10, então ele continuou com 10 positivo, o 4 que está negativo vem para cá positivo, então ficou 10 mais 4. Beleza, tá ok. Do lado direito, você tem o menos 12. Menos 12 está aqui. O 8 que estava do outro lado vem para cá negativo. Menos 8. Deixa eu apagar aqui que ficou sujo. Beleza? Mas é isso. Então você viu que não teve erro nenhum. Então não há erro. Não há erro. Não há erro. Qualquer coisa você volta, para e dá uma olhada aí. Vai parando o vídeo. Então, a primeira você já sabe que não é. Vai excluindo. Aí, de novo, na resolução 1, há erro na passagem da linha 2 para a linha 3. Vamos ver, linha 2, linha 3. Está falando daqui para cá. Ó, ele quer isolar o x, né? O x está com menos 20. Menos 20 está aqui, tá multiplicando, passa dividindo. Passou dividindo. Tá ok. Então, não há erro. Errado. Não pode afirmar isso. Na resolução 1, há erro na passagem da linha 3 para a linha 4. Ele fez a divisão, né? 14 dividido por menos 20. Né? Mais com menos, menos 14 dividido por 20 dá 0,7. Se você tem dúvida disso, você faz a conta, arma bonitinho, faz lá 14 dividido por 20. Tá bem? Enfim. Então, não tem erro nenhum.
que vai dar 0,7 mesmo. Aí, AD, na resolução 2, há erro na passagem da linha 2 para a linha 3. Então, ó, vamos lá. Linha 2 para a linha 3. Linha 2 para a linha 3. O 20 está multiplicando, ele passa dividindo. Passou dividindo, mas... Opa, isso daqui não é 20, isso daqui é menos 20, então tá errado, não pode. Então, essa daqui é a alternativa correta. Bem, só utilizando o conhecimento de equação você resolveu uma questão. Aí que é uma questão que esse modelo de questão costuma cair nos concursos aí. Beleza? Para finalizar, a última questão aqui é uma questão do concurso AMI-OSC 2019, São José do Oeste, tá? Olha só, que interessante. Considere a seguinte equação. Uma equação de segundo grau. Por quê? Olha o quadradinho ali. Beleza? Ao quadrado. O resultado para x que corretamente satisfaz a equação é o que está exposto na alternativa. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele está falando de resultado do x. Então, ele está querendo saber o valor do x, ou seja, o valor da raiz, ou seja, resolver a equação de segundo grau. E aí, por isso, tanto é que ele fala, ó, x é igual a uma coisa ou igual a outra coisa. Beleza. Então, a gente vai resolver. Ah, professor, você falou que a primeira coisa é identificar o A, o B e o C. Sim, geralmente, quando ela está organizada. Mas antes disso, sempre você tem que ver se ela está organizada no padrão, né? No padrão. Qual que padrão que é, professor? Padrão. A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C igual a zero. Esse daqui é o padrão para você resolver uma equação de segundo grau. Só que aqui não está, obviamente. Claro que não. Certo? Então, você tem que organizar antes de começar a resolver. Certo? Aí, aqui, só para a gente copiar aqui fazendo. Do lado esquerdo da equação, você tem menos 5x ao quadrado mais 3 menos 2x, igual a, aí do lado direito, 3x ao quadrado menos 1. Primeira coisa que você vai ver, antes de passar para lá, passar para cá, ver se você consegue juntar alguma coisa desse lado aqui. Não consegue, né? Só tem o x ao quadrado, que é diferente dos outros. O 3 é um número sozinho e o 2x, e o x que tem só o menos 2x. Então, não tem como juntar. E desse lado aqui também não tem nada para juntar. Então, você só vai simplesmente passar para cá. Esse daqui que está negativo vem positivo. E esse daqui também vem positivo. Então, a gente vai ter menos 5x ao quadrado. Já organiza, já vai deixando junto o que é igual. O que é igual? O menos 3x ao quadrado. Então, já deixa ele aqui. No caso, vai ser mais, né? Por que mais? Porque estava negativo. Então, vem positivo. Mais 3x ao quadrado. Mesma coisa vale... Aí, agora vamos para o próximo. Ah, professor, posso deixar o número ali? Pode deixar naquela sequência. Mas, para você não se confundir, organiza de x ao quadrado, depois x a primeira e depois o número sozinho. Então, já deixa aqui, ó, menos 2x. E junto com ele só tem ele, não tem nenhum outro x. Então, parou o x ali. Aí, de número, desse lado aqui, a gente tem um mais 3. Então, mais 3. E do outro lado veio menos 1, que no caso estava negativo, veio positivo. E tudo isso, lá do lado direito, fica tudo zero. Então, já era. Junto aqui, ó, menos 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu estou devendo 5. Vou pegar 3, fico com menos 2. Ainda estou devendo. Menos 2x, que é o que continua ali. Tenho o mais 3 e vou adicionar 1. Mais 4, igual a 0. Identifica o A, o B e o C. Quem que é o A? Menos 2. Quem que é o B? Menos 2. Quem que é o C? 4. Substitui no delta. Acho o delta. Substitui na fórmula de Bhaskara. Acho x1 e acho x2. Para não prolongar muito, gente, eu vou colocar aqui a resposta. Você pode continuar sozinho, você já tem habilidade para isso, suficiente.
E a resposta correta, se eu quiser pausar para você, né, achar a resolução sozinho. Agora voltou. A resposta é a alternativa B. Então, os resultados para x é x igual a 1 ou x igual a menos 2. Tem 2x aí, dois resultados possíveis, porque o delta é maior que zero. Tá bom? Pessoal, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nós chegamos ao final aí do nosso primeiro conteúdo, que é equações do primeiro e segundo grau. Beleza? Uma honra estar aqui com vocês. Antes de finalizar, deixa eu só lembrar aqui de vocês pegarem e fazerem as listas de exercício, gente. Essa lista de exercícios foi feita com muito carinho para vocês, galera. Tem muita lista aqui, ó. Equação do primeiro grau, uma pancada de equação do segundo grau, do primeiro grau, com as respostas logo em seguida, né? Tampa ela e vai fazendo. Professor, tem que fazer até o X? Não, gente, não precisa fazer tudo, pelo menos umas 4 de cada, só para você ir pegando o jeito. Só para pegar o jeito. Depois, olha lá, 2, que tem um monte aí de equação de novo com as respostas embaixo. Tá? Tem um aplicativo lá interessante para vocês verem um passo a passo de resolução também, se vocês tenham dúvida. Uma atividade 3 que envolve, né, fração aí. Que está dividindo, passa multiplicando para vocês treinarem também. A 4, né, fração, equação com fração. Tudo bem? Tem as respostas também. Aí aquele negócio de dobro de um número somado com 5, não sei o quê. Aquelas frasezinhas em matemática para passar ou em português para passar por matematiquês. Um monte delas, um monte mesmo. Professor, eu preciso fazer tudo? Não, faz alguma, só vai treinando, faz o que você achar interessante. Dá uma lida. Tem as respostas também, gente. Tá? Equação do segundo grau, mais um monte de equação do segundo grau para você treinar. Beleza? Então, não tem jeito, tem que fazer lista de exercício, tem que assistir aula, tem que ver um monte de coisa, não tem jeito, galera. É por um motivo maior, é uma coisa que vale a pena, é para você, é por você isso daqui, tá? Então, é isso, tá? Chegamos ao fim aí da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. O nosso próximo conteúdo tá aqui, ó, no esquema aqui já, que são sistemas de equação do primeiro grau e do segundo grau, que agora que a gente sabe resolver equação tudo no jeito certinho, bonitinho, é só aquele probleminha que eu fiz lá da idade da Lúcia com a idade da Cláudia, né? Quando a gente tem duas incógnitas e, consequentemente, a gente precisa de duas equações ou mais. Tá? E a gente vai resolver isso daí. É uma aula mais direta do que essas daqui, precisava ser um pouco mais densa mesmo, porque é o início de tudo. E aí depois funções, né, que também é tudo dentro do primeiro e segundo grau. Então, esses 3 primeiros assuntos falando de coisas parecidas, né? Então, os assuntos vão se intercalar. Depois, 2 assuntos de geometria, depois juros, depois média aritmética simples e ponderada, números primos, estrutura lógica, a gente já falou tudo aí no começo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, se dediquem aí, certo? Não deixem de fazer os exercícios, revejam a aula caso ficou alguma dúvida e também, caso precise, vejam a videoaula que eu deixo disponível aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, é nóis, um abraço e falou!